No ar, Jovem Pan Esporte. Fique por dentro do esporte em nossa região. Apresentação Marco Antônio. Jovem Pan Esporte. Quer manipular seus medicamentos com confiança, qualidade e preço justo? Center Fórmulas Manipulação Santa Terezinha. No Shopping Vale das Cachoeiras, número 180. Fone 42 3523 1424. WhatsApp 42 98821 3904. Com estacionamento próprio. Visite nossas redes sociais. Center Fórmulas. Posto Iguaçu Conveniência, combustível de qualidade e uma completa loja de conveniências. O melhor café da região, acompanhado de doces, salgados e o delicioso hambúrguer. Para o encontro com os amigos, chopp e bebidas em geral, além de uma loja completa com presentes e acessórios. Venha conferir o ótimo atendimento do Posto Iguaçu Conveniência, Rua 7 de Setembro 962, em Porto União. Confira também Posto Iguaçu Conveniência nas redes sociais. Bom dia, Tiago, bom dia, Juliano, e bom dia para você que todos os dias está ligadão aqui com a gente no nosso Jovem Pan Esporte, que está começando a partir de agora aqui nos 98.3 da Rádio Jovem Pan União da Vitória e também em todas as nossas plataformas digitais. Uma excelente quarta-feira para todo mundo. Olha, hoje eu quero começar falando para você que tem Iguaçu e Futebol Clube do Porto em campo. Olha só que bacana, hein? O Futebol Clube do Porto joga hoje pelo Campeonato Catarinense Sub-21 lá na cidade de Jaraguá do Sul contra o Juventus. O Porto faz a sua segunda partida dentro dessa competição. A primeira, o Porto infelizmente perdeu em casa para o Guarani de Palhoça pelo placar de 2-1. Teve aí uma semana inteira para jogar. O Porto não jogou, inclusive, no último final de semana e vai então hoje. O Porto já saiu, inclusive, aqui de Porto União. O pessoal saiu hoje bem cedinho, por volta das 6 horas da manhã. Deve chegar aí em Jaraguá do Sul por volta do meio-dia, aí vai para o almoço, tem vai esticar um pouquinho as pernas e vai fazer esse jogo lá no estádio João Marcato às 15h30, Futebol Clube do Porto e Juventus de Jaraguá, que o Porto possa se recuperar, ir para cima do Juventus para vencer esse jogo. Detalhe que desde o último jogo contra a equipe do Guarani de Palhoça, o Porto já recebeu outros atletas chegaram então para esse Sub-21, muito importante isso, e o Tuta tem todo o seu time hoje para partir para cima do Juventus lá em Jaraguá do Sul. Toda a sorte para o Futebol Clube do Porto. E olha que bacana, gente, na mesma hora, no mesmo horário, entra em campo a Associação Atlética Iguaçu, hoje no estádio Álvaro Rondon, lá em São Cristóvão, para enfrentar o Independente de São Mateus do Sul, Sub-17, Copa Jacopete. Esse jogo importantíssimo contra o Independente. Por quê? Porque é uma semifinal. Se o Iguaçu vencer, estará na final desta competição contra a equipe do Irati, que venceu o Castro. Então já foi para a final e o Iguaçu tem que vencer hoje, então, para fazer essa grande final contra a equipe do Irati. E eu entrevistei, sabe quem? O Zico, que é o treinador do Sub-17 da Associação Atlético Iguaçu, vem fazendo um trabalho muito bom, um trabalho excelente. Ele falou da importância desse jogo e também da dificuldade que vai ter o Iguaçu nesse jogo de hoje contra a boa equipe do Independente de São Mateus do Sul. Bom dia, Zico, tudo bem? Bom dia, é isso mesmo, a gente está na Copa Jacopete ali, né? Classificado para a semifinal às 2 horas. Pedimos, né, que a torcida que puder comparecer lá no São Cristóvão, a gente vai buscar essa vaga lá na final. Contra o Irati, que ganhou ontem de Castro de 2-0, lá em Irati mesmo. Os primeiros colocados decidem a vaga na final em casa e nós ficamos na frente do Independente e jogamos com eles. A primeira fase 2-0 para a gente, né, um jogo muito pegado, 2 equipes qualificadas, 2 equipes que treinam muito, que buscam e tem uma base forte. Então, acredito que amanhã a gente sai com a vitória e classificado e vai para a final lá em Irati a ser marcado ainda.
Zico, conta pra gente como é que tá o trabalho da base da Associação Atlético Iguaçu. Estamos buscando, junto com a diretoria, né, o melhor sempre. A gente está hoje tendo sub-15, 17 e 20. E já pensando no sub-13 ano que vem. A ideia é fazer um clube onde forme atletas da nossa região, principalmente, dar uma oportunidade para a piazada daqui, do Vitória e Porto União e região. Como também a gente busca os captadores e tais atletas de fora, né? Para que o clube tenha um acesso amanhã e depois a outros clubes, a outras regiões, e vai crescendo em cima disso. Zico, conta pra gente também aí, convida a todo mundo para participar, então, quem puder, lógico, hoje, acompanhar esse jogo e torcer para o nosso Iguaçuzão. Estou fazendo um chamado, né, para a nossa torcida, para os apoiadores, patrocinadores, para a diretoria, para todo mundo que apoia o nosso Iguaçuzão, que compareça, que a base também precisa dessa torcida e ela faz a diferença em campo. Obrigado, Zico. Valeu, tchau, tchau, abraço. Tá aí o Zico, então, treinador do Sub-17 da Associação Atlética Iguaçu, sempre formando grandes jogadores. E o Iguaçu, ele faz um trabalho incrível. Só para ter uma ideia, gente, a base da Associação Atlética Iguaçu tem acompanhamento psicológico, tem acompanhamento de nutricionista em todo o alimento que é trazido para a concentração da base da Associação Atlética Iguaçu. Ela vem por uma empresa e essa empresa aí tem então uma nutricionista responsável, como eu já disse, apoio psicológico também. Todos os meninos estudam, né? À noite, durante o dia tem treinamento, à noite aí todo mundo estuda. Então, digamos assim, o Iguaçu dá a esses meninos aí, não somente coloca os meninos em campo, mas há uma estrutura também para que, se de repente não der certo como jogador, possa ser aí uma pessoa formada, uma pessoa que venha a ter um bom trabalho também. E eu conversei com um desses meninos que esteve aqui no estúdio da Rádio Jovem Pan, que é o Vitor, goleirão da Associação Atlético Iguaçu, goleiro de apenas 16 anos, mas que já é muito rodado. O Vitor, inclusive, jogou na equipe do Independente de São Mateus e fala pra gente sobre a dificuldade que o Iguaçu vai ter neste jogo de hoje à tarde, Vitor. Bom dia. Bom dia a todos. Vai ser um jogo difícil, um jogo pela Copa Jacopete, semifinal, mata-mata. É um jogo difícil contra o Independente, uma equipe bem qualificada. Nossa equipe vem trabalhando forte, eu acho que a gente vai conseguir sair com resultado positivo, se Deus quiser. Vitor, você tem apenas 16 anos, mas conta um pouquinho da sua trajetória aí no futebol, que já é bem grande, né? Minha trajetória é grande. Eu saí com 12 anos de casa, né? Fui jogar lá no Avaí, de Santa Catarina, de Florianópolis. Fiquei 2 anos e meio lá. Daí eu saí de lá e fui jogar no Irati, aqui do Paraná. Joguei a Copa Paraná Sub-16 ano passado. E daí quando acabou a Copa Paraná lá, eu vim aqui pro Iguaçu já em novembro. E agora eu tô desde novembro até aqui. Detalhe que você nasceu aqui em União da Vitória, né? Depois saiu pequeno e já foi embora. Isso mesmo, nasci aqui em União. Minha avó, ela morava aqui, meu pai morou aqui já. E quando eu nasci, eu já fui para São Mateus do Sul. Vocês vêm fazendo uma boa campanha nessa Copa Jacopete. Você hoje está nessa base do Iguaçu, que é uma base muito forte. O que você espera aí para o seu futuro? Aqui a base do Iguaçu é muito forte. Eu queria ter a oportunidade de estrear como profissional aqui no Iguaçu. Mas sempre tem coisas novas, portas abertas sempre abrem. E seguir isso aí, seguir a minha carreira e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E vem aí também um paranaense, sub-20, né? Tá trabalhando também para estar nessa equipe aí, Vitor? Sim, o Paranaense sub-20 daqui a pouco já vai começar. Tô trabalhando forte para ter essa oportunidade de jogar o Paranaense. Apenas com 16 anos vai ser uma coisa muito boa para mim, para minha carreira. E continuar trabalhando firme para ter essa oportunidade. Aproveita aí, Vitor, faz aí um apelo para a galera hoje, tá lá na arquibancada do Mijazão para acompanhar vocês. Queria chamar a torcida do Iguaçu para acompanhar o nosso jogo, que é hoje à tarde. A torcida faz uma grande diferença, eu como atleta eu sei disso. A torcida gritando, incentivando a gente vai mais forte para o jogo. Obrigado, Vitor. Obrigado a todos. Tá aí, gente, goleirão Vitor, um menino ainda de 16 anos e um verdadeiro armário, gente. É inacreditável o tamanho do Vitor aí. Goleiro de apenas 16 anos, mas que já rodou, jogou no Irati, jogou
na equipe do Avaí, lá de Florianópolis, jogou também no próprio Independente de São Mateus do Sul, que hoje vai enfrentar a equipe do Iguaçu. Então você que pode, de repente, né, tem tempo aí de hoje, 15h30, estar no Estádio Municipal em São Cristóvão, estádio Álvaro Rondon, para acompanhar e empurrar os meninos do Iguaçu para cima do Independente, vencendo. O Iguaçu vai então para a final contra a equipe do Irati. Gente, vamos mudar um pouquinho o assunto, sair um pouquinho do futebol agora. Daqui a pouquinho eu volto falando de Campeonato Brasileiro, Brasileirão da Série A, Brasileirão também da Série B. Mas agora eu quero falar sobre o nosso grande craque Kiko, porque nós tivemos no último sábado um evento lá no auditório da UGV, onde foram escolhidos os novos imortais para a Academia de Letras do Vale do Iguaçu. E um deles foi o Kiko. Eu estive lá conversando com ele e fiz logo a pergunta: qual é a emoção, Kiko, de saber que você ganhou essa cadeira e é um novo imortal da nossa Academia de Letras? Vamos ouvir. Tudo bem? A semana toda já está passando um filme na minha cabeça. Vindo da onde eu vim, de origem, família simples e humilde, e galgando esses degraus ao decorrer de todos os anos. E hoje passarei a fazer parte da Academia de Letras. Isso aí não tem o que pague. Isso aí até pode ser um incentivo para as pessoas que tudo é possível, né? Então eu sou grato a Deus, né, por ter me oportunizado mais uma alegria, jamais esperada, né? E tudo isso aí pode ter certeza, não veio de graça, né, Marco? Fruto de trabalho, a gente milita no esporte há anos, e com as minhas obras aí de pesquisas do futebol e também romances memorialistas, as pessoas da academia leram meus escritos, outros amigos também, fãs que leram os meus livros, me incentivaram a eu fazer minha inscrição e fiz. E quando tive a minha candidatura homologada, aí foi um rio de lágrimas, né? Então, só agradeço ao Papai do Céu por estar me oportunizando esse momento ímpar, né? Agradeço a minha família e agradeço principalmente, né, além do Papai do Céu, que é o Todo-Poderoso, meus amigos, né? Porque a gente milita no esporte já desde pequeno e sabe o quão importante é o esporte, é o futebol na socialização das pessoas, né? Toda essa minha vida aí no esporte, eu não vi ninguém desvirtuar. Então isso aí foi um incentivo a mais, até para dar exemplo para os meus netos, que a gente tem que ser uma pessoa correta e ter uma certa retidão, porque se você vai para o mau caminho, você não vive cercado de amigos, né? E eu creio que fui, porque o meu círculo de amizade é muito grande. Prova disso é vocês aqui estarem me prestigiando. Kiko, agora você foi um atleta de futebol profissional, vestiu o manto da Associação Atlético Iguaçu, inclusive camisa, foi o capitão da nossa Associação Atlético Iguaçu. Agora você foi aquele atleta, aquele jogador que buscou também conhecimento, procurou estudar, né? Ah, com certeza, né? No meu tempo de jogador profissional, o jogador ele era visto como um ser humano vadio, um vagabundo, né? E eu passei muito preconceito por causa disso, né? Mas eu tirei de letra porque a base veio da família, sabe? E nessas minhas veredas, 3 sustentáculos estiveram sempre comigo, né? A família, a fé e o futebol. E com isso aí eu superei todas as dificuldades e graças a Deus, nessa noite aí, muito abençoado. Daqui a pouquinho, então, que uma dessas cadeiras da Academia de Letras, do Vale do Iguaçu, vai ser sua. Mas as pessoas que vêm na sua cabeça, além do seu pai, da sua mãe, que deram essa educação incrível para você, quem mais vem aí na sua cabeça? Principalmente é a minha mãe, sabe? Porque a minha mãe foi o baluarte da nossa família, né? E eu, como o mais velho, eu vi todas as dificuldades que ela enfrentou. Meu pai ia na busca do pão de cada dia, meu pai era barbeiro, né? Então, lá em casa, tudo dependia, até as nossas refeições, de quem entrasse na barbearia, sabe? Então, o nosso rango ali era de acordo com os clientes. E muitas vezes a gente teve
a noite, o sono adiantado para você ir para a cama. Porque a minha mãe dizia que nós tínhamos que levantar no outro dia cedo, mas a gente sabia, eu como mais velho sabia, que era porque nós não tínhamos o jantar, sabe? Então, isso aí para mim foi uma motivação, porque às vezes as pessoas dizem, aquele deu mau elemento, aquele deu viciado, porque o pai era assim, e tem aquele também assim que deu um doutor, um engenheiro, um médico, porque o pai era assim. É tudo questão de opção. É você que escolhe o que você quer ser. A pessoa pode chegar onde ela quiser. A pessoa pode chegar onde ela quiser, depende dela, sabe? E é lógico, a gente tem um ser superior, eu acredito nisso, eu sou cristão, sabe? Acredito que a gente está sempre cuidado pelo Papai do Céu, e nas dificuldades a gente vai ter a força suficiente para superá-las. E então, nessa noite, para mim, de muita alegria, eu só tenho que agradecer. Kiko, parabéns aqui de toda a equipe da Rádio Colmeia, da Rádio Jovem Pan. Eu tive o prazer já de trabalhar com você na rádio. A gente fica muito orgulhoso também por você e também por você ser uma pessoa que milita no esporte e hoje, daqui a pouquinho, fazer parte, ser mais um dos acadêmicos aqui da Academia de Letras do Vale do Iguaçu. Parabéns. Muito obrigado, Marcos. Eu que agradeço a amizade de vocês. Você sabe que a gente convive nos meios esportivos com todo mundo. A gente se dá com todo mundo e isso aí não tem o que paga. E isso aí a gente é testemunho ocular que o esporte socializa, tá? E sempre abençoado por Deus, com uma amizade sincera e vamos que vamos em frente. E muito obrigado por vocês estarem me prestigiando nessa noite. Valeu, Kiko, e daqui a pouquinho a gente continua com essa cobertura direto aqui da Uniuv. Até já. Tá aí, gente. O Kiko, então, recebendo essa cadeira, o novo acadêmico, o novo imortal da Academia de Letras aqui do Vale do Iguaçu. A reportagem da Jovem Pan esteve lá, da Rádio Colmeia também, fazendo essa cobertura, então, no último sábado, lá no auditório da UGV. O Kiko é um exemplo para todos nós. Parabéns mais uma vez, então, ao Jair da Silva, o nosso incrível craque Kiko. Olha, Campeonato Brasileiro da Série B, Brasileirão da Série B, teve um jogo ontem lá em Cuiabá, na Arena Pantanal. O Cuiabá venceu o Atlético pelo placar de 2-1, Atlético Paranaense, hein? Outros jogos da Série B que acontecem hoje, Paysandu e Chapecoense, 20 horas, Avaí e Operário, olha o clássico aí hoje também, às 20 horas. No Couto Pereira, 21 horas, o Coritiba recebe o Novo Horizontino, são os jogos pela Série B do Brasileirão hoje. E tem também Brasileirão da Série A, aliás, a quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A começou ontem com o Ceará no Castelão, vencendo o Vasco da Gama pelo placar de 2-1. Hoje, 18h30, tem Botafogo e São Paulo. Este jogo, inclusive, você vai acompanhar aqui no YouTube da Rádio Jovem Pan e também na Rádio Colmeia FM 103.1. A nossa jornada esportiva hoje começa às 18 horas. Nós teremos a narração do Arildo Castanha, trabalhos de reportagens comigo, Marco Antônio, e também com o Arnaldo Miller, o plantão esportivo do Juliano Chorô. Toda essa equipe vai levar para você, então, as emoções do Campeonato Brasileiro, 18 horas, jornada esportiva, direto do Newton Santos, o Engenhão, lá no Rio de Janeiro. Hoje também tem Mirassol e Grêmio, 19 horas, Sport e Red Bull Bragantino, Corinthians e Fluminense, 19h30. Hoje também, às 19h30, tem Internacional e Palmeiras. Jogão de bola, hein? O Inter e o Palmeiras aí, favoritos ao título do Campeonato Brasileiro. Flamengo e Juventude, 21h30. Santos e Atlético Mineiro, 21h30. No Barradão, Vitória e Fortaleza, também 21h30. E 21h30 também no Mineirão tem Cruzeiro e Bahia, rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. E você, gente, já imaginou em fazer uma viagem? E uma viagem de navio, um cruzeiro? Fale com a dona Herta,
lá do Posto Iguaçu, que o cruzeiro, gente, ele sai muito barato. Hoje, se você pegar a estrada por gasolina, ou se você pegar um avião, no preço que está aí, estão as passagens de avião, hotel e tudo mais, um barco não. O barco, além de ele visitar várias cidades, ele já tem aí a cabine, já tem as refeições, lá tem academia, lá tem shopping, lá tudo tem dentro de um navio, gente. Suas férias em um navio, você pode tanto visitar a costa passando pelo Uruguai, passando pela Argentina, pela costa brasileira, ou somente a costa brasileira. E é bem em conta. Fala com a dona Herta, 3522-2149, código 42, ou 429-9941-9820. Fala com a dona Herta lá no Posto Iguaçu para você fazer sua viagem de navio, para você fazer um cruzeiro que é muito bacana. Muito bem, as informações de hoje eram estas. Quero deixar um abraço para você, Juliano, para você, Tiago, e lembrando que nós temos aqui na Jovem Pan um encontro marcado 18 horas de hoje com o Campeonato Brasileiro, direto do Engenhão, tem Botafogo e São Paulo. Então um abraço para todo mundo, gente, e até lá, tchau. Você ouviu o Jovem Pan Esporte.